Sejam bem-vindos ao videocast A Recepção. Eu me chamo Natália Guimarães. Estou aqui hoje para ter um momento com vocês baseado numa devocional. Sim, nós teremos algumas devocionais aqui nos nossos canais. Eu vou convidar alguns amigos meus que eu acho que conseguem explicar bastante várias coisas que são relevantes, que são pertinentes à palavra de Deus. E no primeiro vídeo sobre devocional, nós vamos entender um pouco sobre angústias, aflições, como que nós devemos seguir quando nós temos alguma aflição, quando nós estamos passando por alguma aflição na nossa vida, seja ela através de enfermidades, seja ela através do luto, seja ela através das calamidades, seja ela através da perda de algo. Então eu convido você, aí onde você está, a curtir, seguir e compartilhar os nossos canais que estão sendo vistos aí pelo TikTok, pelo YouTube e pelo Instagram. E no dia de hoje eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia lá no capítulo, lá no livro de Marcos, no Evangelho de Jesus, livro de Marcos, no capítulo 4, do versículo 35 a 41. Abra sua Bíblia, sente aí, medite agora nesta palavra que vai ser abençoadora para você e não vai ser através de mim, vai ser através do meu grande amigo, presbítero da minha igreja, o presbítero Wellington Correia. Deus abençoe vocês e aproveite bastante essa devocional. Olá, você que me ouve. Eu gostaria de compartilhar com você um texto da Palavra de Deus e que juntos nós pudéssemos meditar nesse texto. Trata-se do texto no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, no capítulo 4, no versículo de 35 até o versículo 41. Diz assim o texto: Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: Vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou muito calmo. Então Jesus lhes perguntou: Por que vocês são medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu gostaria de analisar com você o passo a passo desse texto. Antes, porém, de entrar no texto que nós acabamos de ler, vamos lembrar que Jesus, ele estava, na realidade, ele tinha vindo de uma exposição de parábolas, ele estava conversando com uma multidão, ele estava à beira-mar. E depois dessa conversa com a multidão, Jesus então diz para os discípulos, já que já era tarde, ou seja, já estava à tardinha, então Jesus diz para eles: Olha, vamos passar para outra margem. E então eles os discípulos despediram a multidão e levaram Jesus então até o barco. E diz o texto no versículo 36 que outros barcos o seguiam. E aí diz o texto que então aconteceu um grande temporal. Se levantou um grande temporal e ondas arremessavam contra o barco, de modo que o barco começou a encher de água. E aí a gente começa a analisar a situação que aqueles discípulos estavam vivendo. A primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é que eles estavam trabalhando na obra, eles estavam com Jesus,
Jesus estava ensinando a multidão e eles estavam acompanhando, servindo o mestre. E Jesus dá uma ordem para que eles passem para a outra margem. E eles obedecem a Jesus. E apesar de obedecerem a Jesus, diz o texto que se levantou um grande vendaval em meio ao mar. E o texto também nos fala que outros barcos os seguiam em meio a esse vendaval. Quando os discípulos, então, colocaram o barco no mar e seguiram viagem, outros barcos foram acompanhando ele, e diz o texto que Jesus estava na polpa do barco, estava dormindo. De forma que uma coisa que eu gostaria de trazer a atenção de vocês é que em meio aos vendavais da vida que a gente passa, muitas pessoas às vezes estão conosco paralelamente nesse vendaval, ou mesmo estão em sofrimentos, muitas vezes até maiores daqueles que nós estamos passando. E uma das coisas que me chama a atenção nesse texto é que Jesus dormia. Só dorme diante de uma situação dessa. Nós precisamos entender que só dorme diante de uma situação dessa quem tem o controle absoluto. Por isso que Jesus dormia, porque ele tinha o controle absoluto da situação. É ele quem comanda os ventos, os mares, todas as tempestades, é ele quem comanda todas as coisas, de forma que nada acontece sem o propósito dele. E então os discípulos o acordam diante das tentativas, certamente eles como pescadores experientes, tentativas de resolverem a questão na força do seu braço, baseado na sua experiência. Chega um momento que eles veem que não é em vão a luta contra o mar, contra o vento. Então eles vão à pessoa certa, eles vão para aquele que tem a solução dos problemas, que pode dar solução aos problemas, que é Jesus. Eles vão então e acordam o mestre que estava deitado. O mestre, e eles dizem assim: mestre, o senhor não se importa que nós pereçamos? Olha, a coisa está caótica aqui e o senhor não está vendo, você não está vendo o que está acontecendo? E muitas vezes, diante das nossas aflições da vida, irmãos, quantas e quantas vezes nós questionamos: onde está Deus em meio a tudo isso? Será que ele não está vendo? Será que ele não se importa conosco? Não se importa com que nós pereçamos? E diz o texto então que Jesus, despertando, repreendeu o vento e o mar e fala para o vento e para o mar: acalme-se, fique quieto. E então relata o texto bíblico que o vento se aquietou e tudo ficou calmo. Então Jesus volta-se então para os discípulos e pergunta: por que vocês são tão medrosos? Como é que vocês ainda não têm fé? Eles tinham acabado de experimentar diversos milagres, eles tinham visto Jesus realizar vários e vários milagres antes desse fato acontecer. E aí Jesus questiona: não é possível, vocês acabaram de ver tanta coisa e vocês ainda não têm fé, vocês ainda estão com medo, vocês não sabem quem eu sou. E eles então, diz o texto bíblico, que eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus queridos irmãos e amigos, na nossa vida, quantas e quantas vezes nós passamos por tempestades tão intensas, tempestades que nós olhamos para um lado, para o outro, não vemos em que nós podemos se segurar. Quantas e quantas vezes a nossa esperança se vai? Quantas e quantas vezes quando a gente pensa que a coisa não pode piorar e acontece algo que torna a situação pior ainda? E às vezes nós fazemos também como esses discípulos. A gente às vezes duvida, a gente sente medo, porque às vezes a gente não está confiando naquele que está no barco conosco. Nós precisamos entender que diante de todas as angústias, de todas as aflições, de todas as tempestades da vida que nós venhamos a passar, Jesus está no barco conosco. Nada vai fugir ao controle daquilo que Deus determinou dentro dos seus propósitos eternos. Ele tem um propósito para toda e qualquer situação. De forma que se você está passando por uma grande dificuldade, por uma grande tempestade, se você já perdeu todas as suas esperanças, eu quero dizer para você:
Volte-se para aquele que está no barco da sua vida. Volte-se para Jesus. Clame a Ele em oração. O desperte através da oração. Clame e Ele certamente ouvirá o seu clamor. Ele é o Deus presente em toda e qualquer situação. Ele é o Deus que nos socorre em meio às nossas aflições, às nossas angústias. Confie no Senhor. Clame e espere o agir de Deus. Certamente Deus tem um propósito na sua vida, independente de todas as situações que porventura você possa estar passando, que talvez sejam situações caóticas, situações angustiantes, mas Deus tem um plano. Confie no Senhor, volte-se para Ele, não tenha medo, Ele está contigo. É essa palavra que eu gostaria de deixar para você, essa breve reflexão baseada nesse texto. Confie em Jesus. Deus fará maravilhas na sua vida. Que Deus te abençoe, que você possa ser uma bênção nas mãos do Senhor, mesmo em meio aos momentos de angústia e de tribulação. Deus te abençoe.